Então, gente, vamos para a nossa aula de hoje. E hoje a gente começa a trabalhar e entender, né, como são, né, essas frequências e como é que é estar em cada uma delas. E eu quero pedir para que vocês, no momento que a gente estiver trazendo aqui as informações sobre cada frequência, também analisar na sua vida que teve algumas fases que você provavelmente passou por uma delas, tá? Ou por algumas delas. Então, ou esteja passando. Porém, nessas frequências mais baixas, vocês vão ver que teve momentos da sua vida que você esteve em uma frequência de 50, 75 Hz, por exemplo, e talvez até algumas vertentes aí do 20 Hz, do 30 Hz. Então, hoje nessa aula, vocês vão entender como é que é a dinâmica de cada frequência, o que vocês devem observar. Aqui no PDF que vocês vão receber, não vai estar todo o conteúdo incluso, né? Porque algumas coisas eu vou passando aqui para vocês conforme a nossa experiência, conforme a minha experiência, mas vocês podem ver os pontos principais aqui no PDF também, tá? Que depois vai estar disponível para vocês. Então vamos lá, gente. O que é importante vocês saberem dessas frequências mais baixas aqui, né? De 20, 30, 50 e 75 Hz. Que essas frequências, elas estão muito ligadas a emaranhamentos sistêmicos. Normalmente, a pessoa que passa por, por essas dificuldades, ela não está seguindo algo somente da vivência dela, né? Mas também está seguindo algo da vivência e do campo coletivo familiar. Então, é comum a gente encontrar emaranhamentos nessas fases. E cada um desses emaranhamentos tem um, algo a ser visto, digamos assim, né? Uma situação a ser transposta ali. Não só da própria pessoa, mas do sistema familiar. Então, vamos lá, vamos começar aqui nessa dinâmica de 20 Hz, tá? Então, no nível da vergonha, 20 Hz, ele traz um nível de consciência que é baseado na vergonha, aonde a visão de vida traz a miserabilidade. A pessoa se sente muito miserável. A pessoa se sente desprezível. Por que ela se sente desprezível? Porque ela também despreza a Deus. Ela despreza o poder que ela tem. E as emoções que vêm é de muita humilhação. E por isso ela enfrenta dentro de si algumas situações que são muito perigosas. A pessoa que está em 20 Hz, ela está contra a vida. Ela não está a favor da vida, ela está muito próxima à morte. Então, a gente vê que essas pessoas, elas estão em um processo de eliminação, às vezes contra elas mesmas, às vezes contra a outra pessoa, tá? Contra alguém. Então,
os sinais que a gente deve observar é uma profunda falta de esperança e a pessoa se sente inútil na vida. Isso são os sinais das pessoas que realmente demonstram estar nessa frequência. Acontece que tem pessoas que estão nessa frequência e que não demonstram estar. Estão maquiando estão maquiando, né, de uma postura tentando ser diferente daquilo que a frequência dita, mas vocês vão ver, conforme a minha explicação, que tem pessoas que estão na frequência de 20 Hz, mas que mascaram isso. Então, uma coisa bem importante é que essas pessoas têm a sensação de serem banidas. Elas têm uma falta de pertencimento. Então, elas não se encontram em grupos nenhum, né? Elas não têm lugar, elas não se fazem pertencer a nenhum lugar, porque elas não... a frequência de 20 Hz ela é tão de retração que elas repelem as outras pessoas, né? As pessoas não querem doar tanto assim, porque para sustentar uma energia próxima a uma pessoa de 20 Hz, é extremamente desgastante você estar presente dessas pessoas, estar na presença delas, porque elas têm uma falta de energia que alguém precisa compensar. Então, esse não pertencimento também acontece por conta disso. Tá tão lá na deficiência vibracional, né? Tá vibrando numa faixa tão baixa que é difícil ficar ao lado dessas pessoas. Então, a gente precisa ter realmente uma consciência muito expandida, um posicionamento muito forte para conseguir, e uma frequência muito elevada para conseguir dar conta de estar em pessoas com pessoas de 20 Hz. Então, elas são excluídas mesmo, porque é muito difícil estar na sintonia delas. Então, essas pessoas, elas passam a ser vítimas de bullying. Elas fazem movimentos aí, né, de se isolar, de se retrair, e isso é sentido pelo campo, e cada vez mais, então, ela vai recebendo ataques. E isso vai aumentando o isolamento dela, mas vai aumentando também a agressividade dela. Essas pessoas também elas podem ter sido vítimas de traumas, de abusos, de incesto. E aí, muitas vezes, ela se mantém aprisionada nessa frequência. Então, essa vergonha que a pessoa passa, né? Seja por um abuso, seja pelo bullying, seja por essa falta de pertencimento que ela tem já desde cedo, essa vergonha que ela passa, ela vai desencadeando neuroses. E isso vai destruindo o emocional dessa pessoa, porque cada vez mais ela vai se colocar na posição de vítima e vai utilizar dessa vergonha para ter, assim, um direito de exercer a crueldade. Então, as vítimas, normalmente, elas são pessoas muito cruéis. Essas que estão em frequências de 20 Hz, de 30 Hz, são pessoas extremamente cruéis contra ela mesma ou contra o outro.
Então, o que a gente pode observar, né? A gente pode observar que tem muitos adolescentes nessa postura de retração, que é estar nessa frequência da vergonha, que sofrem bullying, que sofrem uma exposição nas redes sociais, e que muitos não aguentam ter a sua vida exposta, né? E tiram a própria vida. Mas também a gente vê aquelas pessoas cruéis de fato, que são capazes de fazer atrocidades, crimes hediondos, aonde a gente já viu aí, né, pessoas cometendo assassinatos em série ou invadindo escolas e matando crianças e tudo mais. O Hawkins ele ainda fala que as crianças em 20 Hz elas são extremamente cruéis contra os animais e contra as outras crianças. Então, são crianças que mordem, que batem, que maltratam os animaizinhos, porque estão nessa frequência de 20 Hz. E aí eu estava lembrando de alguns casos aqui, né? Normalmente, gente, o que essa pessoa faz? Ela se isola e começa a alucinar, começa a criar um cenário na cabeça dela de algo irreal, de algo que não existe. E normalmente essas pessoas, elas olham para um alvo, elas têm um alvo, elas têm alguém para colocar toda a sua expectativa de tirá-la dessa posição, de tirá-la desse campo da vergonha. Ela tem algum alvo que vá ser o salvador dela, né? E que ela se conecta, mas ao mesmo tempo ela começa a alucinar e fazer movimentos de crueldade. Eu já tive uma experiência com uma pessoa que possivelmente eu não consegui ver qual a frequência que ela estava, mas possivelmente ela estava nessa frequência aqui, de 20 Hz. Então ela colocava sobre mim uma expectativa de uma ilusão completamente deturpada da cabeça dela, que ela imagina, alucina e ela começa a traçar um plano de te atacar ou te conquistar. E se ela não consegue a conquista, ela pode se tornar muito, mas muito agressiva. A gente tem que tomar cuidado, sim, com pessoas dessa frequência de 20 Hz, porque elas podem fazer coisas que a gente nem imagina. Em nome dessa vergonha que sente, mas que é desse vitimismo, né? Que ela se coloca e aí pode cometer atrocidades. Como é o caso, vocês lembram do caso do John Lennon? Teve vários famosos, né, que já foram mortos por fãs. O que é isso? O que é um fã vindo assassinar o ídolo dele? Tipo, aquela pessoa que ele colocou como algo especial na vida dele e aquela pessoa se torna tudo para ele. O que é isso? Então, essas pessoas é que estão nessa frequência, embora mascarem muitas coisas, porque esses indivíduos, né, eles também têm uma outra vertente, que é o perfeccionismo, que é a rigidez, a impulsividade, a intolerância. Eles também têm essa outra vertente. Então, às vezes, você olha para a pessoa e não diz que ela está numa frequência de 20 Hz. Não diz.
Mas, quando vai analisar, de fato, a frequência dessa pessoa, ela tá lá mais conectada com a morte do que com a vida. Então, essa frequência, o que que a gente deve ficar atento, né? Porque ela é mascarada, ok? Ela não é explícita. Você não vai saber de cara que a pessoa está em 20 Hz. E se você tiver a oportunidade de trabalhar uma pessoa que está em 20 Hz e que não é por emaranhamento, não é por emaranhamento, é porque ela mesma está nessa frequência, ela vai manipular. Ela não vai mostrar que ela está em 20 Hz. Ela vai manipular e vai fazer um teatro ali. Então, tem pessoas que estão em 20 Hz por emaranhamentos de destino de outros. E aí a gente consegue trabalhar e fazer a movimentação. Agora, pessoas que estão mascarando essa frequência, mas que mesmo assim estão lá, dificilmente a gente vai conseguir ajudá-las. Dificilmente a gente vai conseguir elevar algum ponto aí dessa frequência. É algo bem difícil, né? Bem difícil, mas... E tem, tá? E tem pessoas que estão aí. E muitas vezes, né, gente, assim, ó... Porque, assim, vou falar que essa frequência, ela é extremamente destrutiva. Ela é uma frequência de eliminação. E se você tem alguém que você observa que está nessa frequência, tem que ter todos os cuidados. Tem que realmente, às vezes, se, né, for alguém que não seja do seu convívio e tal, colocar uma grande barreira ali, porque se, assim, a gente não pode achar que as pessoas que estão nessa frequência, elas são vítimas ou coitadinhas. Não são. As pessoas que estão nessa frequência, elas têm algo muito pesado na alma. E aquelas que estão com emaranhamentos, sim, a gente pode ajudar, tá? Mas aquelas que estão por si só dentro dessa frequência, precisamos estar com muito, mas muito cuidado, muito olhar atento, porque é sim extremamente perigoso. E eu falo isso por experiência própria, tá? Hoje eu sei. Na verdade, na época eu sentia que era algo muito perigoso. E hoje eu entendo por que que é algo tão perigoso assim. Então, ó, a frequência de 20 Hz destrói todo o nível de personalidade do indivíduo. A vergonha resulta em vulnerabilidade para as outras emoções que são produzidas frequentemente por um falso orgulho, raiva e culpa. Então a pessoa vai mascarando e tu acha que ela tá em outras frequências, mas ela não tá, ela tá lá embaixo. Porque nesse campo aqui há uma manipulação muito séria. E aí eu também me recordo que eu li num livro uma vez que Hitler, ele era uma pessoa muito envergonhada. Que ele estudou arte, uma das melhores universidades lá da Alemanha, e não conseguiu pintar, porque ele não conseguia expressar o que ele sentia.
para vocês entenderem um pouquinho o que eu tô falando aqui. Então, é por aí, ok? Lu, Grazi, ixi, gente, eu não sei se é a minha internet, mas tá travando um pouco aí. travou? Travou. Será que é a minha ou vocês conseguiram me ouvir bem, me acompanhar bem? Conseguiram? Sim, Tá, e que a bom. Lu também não cortou aqui. Talvez Ai, seja. pra Grazi cortou. Tá, Mas deu Tá, para ouvir bem as duas. tá. tá, então eu vou perguntar de novo, Grazi. Você comentou que, né, trouxe algumas características ali e você falou também que em alguns momentos eles podem manipular, né? O que que a gente precisa prestar atenção nesse momento? É claro que a gente tem Boa uma pergunta. percepção, aham, mas o que que a gente precisa prestar atenção? Eu confio numa coisa que ela nunca falha. Assim, essa frequência é da maldade, tá, gente? Abaixo de 30 Hz aí é maldade. E o mal, ele sempre coloca todas as cartas na mesa. Ele deixa claro. Ele deixa claro o que o que acontece ali, sabe? Em algum momento tu vai pegar essa. Você tem que estar atenta, né? Você é Uhum. terapeuta, tem que estar atenta a todos os sinais. Então, tipo, pessoas que estão no nível da maldade, elas vão deixar rastros sempre. Por quê? Porque o mal, ele tem um acordo. Para ele existir, ele tem que deixar claro que ele é mal. Entende? Então, o trabalho que a pessoa faz, né? Tipo assim, ou com quem ela se relaciona, né? Os ambientes que ela frequenta, embora isso às vezes seja mascarado também, Uhum. né? Mas quando a pessoa começa a florir demais a vida dela, sabe? Quando quer, nossa, que perfeição, sabe? Que é quando começa a apresentar todos esses sinais, tem que ter cuidado. Uhum. E tu vai perceber, tu sente que tem algo errado ali. Talvez tu não identifique exatamente o que seja, mas essa pessoa é sentida como perigosa, Uhum. tá? Embora ela manipule, mas ela é sentida. Aqui dentro você sente que tem um perigo ali. Muito bem. Obrigada, Grazi. Nada, Lu. Sandra? Grazi, então essa seria a frequência dos psicopatas, manipuladores sociais, esse tipo de pessoa. É, sim, essa aí. Mas não só, não, normalmente eles têm uma psicopatia, né? Se forem no psicólogo, se forem fazer um acompanhamento aí, mas a maioria não vai, não viu? Só a maldade mesmo. É, isso aí. Também tem o outro lado, né? Das pessoas que estão emaranhadas sistemicamente. Aí essas pessoas não, elas estão num sofrimento bem profundo. Elas estão lá no fundo, no fundo, no fundo do poço, estão na miséria mesmo. Então, tem algumas diferenças aí, que às vezes a gente pega na CAF pessoas que estão em 20 Hz, mas a gente vê a humilhação que essa pessoa sofre e tal, né? Tipo assim, ela tá em outro processo, não tá tão fixada à maldade, mas tem pessoas aí.
que estão fixadas à maldade, sim. Mari, Boa noite. boa noite. Grazi, quando tu falou ali antes, eu fiquei pensando das crianças. Como que uma criança pode estar em 20 Hz? A gente tem que pensar que a criança não é espírito jovem. Ela não é. Ela é. Ela já traz algo consigo, né? Eu acredito, Mari, que hoje em dia, não sei, eu tenho essa essa esperança que hoje em dia não estejam mais nascendo almas tão arcaicas assim, né? Tão com instintos tão primitivos que não se conectem com nada, né? Não se conecta com a bondade e tal. Então, por esse movimento todo que está acontecendo, né, planetário e tudo mais, nós esperançamos isso, mas eu sei que eu acho que a maioria, né, a grande maioria, nasce bom, mas tem alguns que não nascem bons, que nascem lá com toda a carga espiritual do que ela fez. Então tem mais a ver com a questão das vidas passadas dela, e não necessariamente na família que ela está inserida, assim. Sim, embora a família que ela se insere, também há uma continuidade aí, né? Não é aleatório, né? Uhum. Então, sempre é algo que vai fazer uma movimentação acontecer, né? Não é assim algo que a pessoa diz assim, ah, nasci por acaso nessa família. Sim. Não é. Então, foi um erro, ou eu não escolhi nascer aqui. Escolheu sim. Não sei se respondi, Mari. Sim, Grazi. Respondeu sim, obrigada. De nada. Mali, A Grazi, é que você falou dando interferência, da- Mali. do que você falou da vergonha, eu lembrei de um paciente que contando de um colega dele que estudava junto com ele, que era muito tímido, tinha muita vergonha, todo mundo fazia bullying com ele, e hoje ele é um chefe do morro. Diz que ele atirava para ver cair. Aí ele falou: não entendo. O menino estudava na minha sala e não tinha boca para nada. Aí ele ficou contando, aí eu lembrei dele agora. É isso aí, né? Tipo assim, ou a pessoa já vem com essa carga de maldade, ou ela se torna mal e cruel em nome dessa causa, né? Que, que ela traz dentro de si, né? Aí. Simone, Mas a gente. é, Primeiro eu vou fazer a pergunta da Andrea que ela pediu, que senão eu não consigo me concentrar aqui. É possível identificar quando é emaranhamento ou não? sim, na CAF, as pessoas que vêm para 20 Hz, normalmente é emaranhamento, gente. Quem vem para CAF, quem vem fazer a CAF para sair dessa posição, normalmente é emaranhamento, tá? Quem vem fazer a CAF para. Não vem, na verdade, não vem. Ou vem para manipular o campo, né? Para querer mostrar algo que não é real, ou não vem.
E sobre a minha pergunta era, mas a gente também tem imagens, mesmo estando em frequências mais altas, porque tu falou do bullying e tal, né? E eu sofri muito, 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 muito bullying. E realmente eu era uma criança que de vez em quando dava uma judiada nos gatos, assim, sabe? E, e ainda tenho apego à dor ainda, assim, né? Peraí, deixa eu fazer um Mas parêntese nisso. Eu comecei a live falando, lembra? Não eu sei se assisti estava hoje. já presente. Não, comecei a aula aqui, né? A aula aqui Uhum, falando que vocês vão se identificar em muitas frequências, inclusive nas uhum. mais baixas, em várias fases da sua vida. Então, Sim, algumas pessoas sim passaram por essa frequência de 20 Hz em alguns momentos. sim, é porque eu realmente, assim, na minha vida escolar toda, eu andava colada na parede, assim, para ninguém me perceber passando. E é, essa questão da criança, né? Na verdade, se a gente tomar como a gente sempre aprendeu que a criança ela manifesta aquilo que ela está vivenciando no clã, né? Ela vai manifestar ali. Eu lembrei de um caso que a minha cunhada saiu de uma escola que ela dava aula porque a criança tinha traços de psicopatia. Eu acho que era essa fase do que o Lourenço está ali. E aí minha cunhada falou que é uma condição neurológica, que a pessoa nasce assim. Que a minha outra cunhada é psicóloga, né? Então, só que a gente realmente escolhe onde nasce, né? Eu acredito, pelo que eu estudei até agora, que a gente se sintoniza pela frequência e também de acordo com aquilo que a gente tem de conta para acertar, né? E aí escolhe, né? Tô nessa frequência aqui, eu vou aqui, e daí vou, para mim, evoluir, né? Porque não tem outra Sim, explicação. sim. Eu acho que não é tanto assim, ó, porque a gente não pode achar também que a gente está condenado a viver a vida inteira nessa frequência, né? Não, mas é Porque, justamente para ultrapassar, né? então, mas se a gente pensar que a pessoa vai se conectar com a mesma faixa de frequência, ela não vai conseguir sair daquele ponto nunca. Então, tem um planejamento espiritual que a gente desconhece, mas ele existe, que coloca pessoas certas no lugar certo. Às vezes tem uma mãe extremamente zelosa, carinhosa, que tem um filho com uma psicopatia, entende? E essa mãe, muitas vezes, com a frequência dela, às vezes ela passa, consegue transpor um pouco daquela dificuldade, e às vezes não, não consegue. Porque realmente tem, assim, essas frequências mais baixas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem casos, gente, que realmente não tem conserto nessa vida, assim. É difícil dizer isso, mas é real, não tem. Porque a pessoa tá tão fechada ali naquele mundo que ela vai vir, vai executar algo, vai fazer uma crueldade e vai deixar a marca dela. Mas eu também confio que existe um propósito do porquê se acontece isso. Não é aleatório também, né? Se a gente for parar e analisar, o mal ele está sempre a serviço do bem. Não existe erro, né? Não existe acontecer alguma coisa ao acaso. Então, uma criança que nasce numa família que é mais ou menos, eu já vi casos assim, uma família que
tu vai olhar até sistemicamente, ela é bem estruturada. Por que que tem aquela criança lá? Para ela ter alguma chance. E às vezes ela não vai desperdiçar aquela chance. Às vezes ela vai aceitar aquela chance. Vilma? Grazi, só para comentar, ver se eu entendi, assim, mas eu acredito que não vai ter como confundir a pessoa que vem com essa baixa frequência com um emaranhamento, porque ela vem com um sofrimento aparente, né? Com um sofrimento real, a gente vai ver ela sofrendo, né? E a outra vai vir, tá ali na frequência, baixa, mas tá Ela, feliz. ela vai manipular o campo. Ela não vai querer ficar em 20 Hz. Sabia? Mas ela vai conseguir passar, pelo menos? Não. Ela vai. Ela vai. Ela vai. De um jeito ridículo, mas vai. Ela vai de um jeito ridículo. Ela vai gastando toda a energia dela, mas vai. Então, acredito que não vai Eu ser já difícil tive essa experiência. identificar, né? Ela vai vir com sofrimento que a gente percebe que é real, E daí né? o melhor a fazer é encerrar ali, tá, gente? Diz, ó, você, essa metodologia aqui não é para você. Não vai poder te ajudar, sabe? Você tem a sua própria força, entende? Porque ali a pessoa está acionando outras coisas e eu não mexo nisso. Outra coisa que você comentou sobre essas crianças, né, que são assim, né, Grazi, tem essas crianças, né, criança mesmo, adolescente, que matam os próprios pais, né, que é uma família boa, tal, né, e aconteceu. Exatamente. Então, gente, assim, ó, a gente não sabe o que vai encontrar. Não sabemos. Mas os níveis mais difíceis de se trabalhar são as faixas aí de 30 e 50 e 30 e 20 Hz. Esses são complicados. Eu imagino que aquela Suzana que matou os pais, né, essa é uma que manipula, né? Demonstrar sofrimento pela morte dos pais, que ela planejou a morte, mas demonstra agora um arrependimento, né? Uma manipulação. Imagino, né? Gente, tipo assim, eu sei que algumas pessoas estão aí por um propósito maior, mas tem algumas que, sinceramente, eu não acredito ter jeito agora. Não acredito mesmo, sabe? Ah, tem jeito de sair dessa situação? Não. Algumas não. As que estão muito conectadas com o mal, a gente só diz, ok, segue. E assim, na verdade, o psicopata, ele nasce psicopata e ele morre psicopata. Já provou que ele não tem cura, não tem jeito. De forma, fizeram vários estudos, não tem jeito. Inclusive, as crianças já nascem, já têm aquela maldade desde criança mesmo. É, E ele vai morrer psicopata. Não tem prisão, não tem nada que dê jeito. nada, não vai dar jeito. Tem E a jeito. única coisa que a gente pode fazer realmente é se afastar quando a gente vai ver, quando a gente observa algum sinal. É, exatamente. Se É só para dizer que isso vai melhorar agora. Eu estava vendo uma live da doutora Leonor, né? E ela falou sobre o Hawkins, né? E ela falou que as crianças que estão vindo de 2010 para cá agora,
elas vêm com uma frequência elevadíssima, assim, tipo 500, 400 Hz. E daí, para forçar o pai e a mãe a elevar a vibração. Não forçar, mas digo assim, para dar um up, vamos lá, né? É o que está acontecendo aqui comigo, assim. E daí então por isso que a gente às vezes não consegue acessar a identidade da criança, porque se a nossa frequência está muito baixa, a criança vem com uma frequência alta, daí a gente acha, meu Deus, a criança tem um problema. Mas não, é por causa disso. Beleza, continuamos aqui, gente, senão a gente não dá conta do conteúdo de hoje. Muito bem, então entenderam aí, né? O quanto é importante a gente estar atento nessas frequências aí. Todas essas que a gente vai falar hoje, muita atenção. É claro que 20 e 30 são as mais críticas em relação à maldade, tá? 30 Hz. Ela traz um processo de culpa. Essa culpa, ela traz para a pessoa um processo de destruição. Ela sente que ela falhou ou que alguém falhou com ela. Ela errou ou alguém errou com ela. Normalmente é alguém, né? Então, alguém errou com ela e, por isso, ela culpa a outra pessoa e se torna uma pessoa má e vingativa. Então, a culpa, muitas vezes, ela é utilizada para punir. E ela manifesta uma expressão aí de remorso, de autorrecriminação, de masoquismo, de vitimização. Então, também a culpa está muito associada às doenças psicossomáticas. Essas pessoas, elas têm uma propensão a acidentes, elas têm uma propensão também a ser um suicida passivo, sabe? Aquela pessoa que vai buscando formas de acabar com ela mesma. Então, o domínio da culpa é uma preocupação extrema com o pecado. Na consciência dela, essa pessoa, ela vê as coisas como imperdoável. E a gente tem que se atentar aqui, e muito, porque a maioria das religiões prega o pecado, o que faz aumentar a culpa dos fiéis. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas pessoas que são extremamente obcecadas por uma ideia, por uma crença, por uma posição, porque o outro lado é sempre o pecador. É sempre o imperdoável. E na primeira aula, eu falei para vocês que a nossa função é ajudar a pessoa a perdoar. É mostrar para ela que o pecado não existe. Que o pecado é uma grande ilusão. Porém, isso é muito desafiador, porque lá no inconsciente coletivo está toda a manipulação da nossa sociedade, né, que foi feita para que a gente acreditasse no pecado, que ele existe. E em nome desse pecado, né, a gente pode realizar muita coisa. A gente pode banir, a gente pode punir, a gente pode até matar.
Então, a culpa, ela provoca fúria. Fúria. É diferente do perfil da vergonha. É diferente. Talvez, como o exemplo que a Marli falou ali, a pessoa saiu da vergonha e se tornou cruel, e se tornou, e se tornou má, né? E ficou ali na maldade, nesse exemplo que a Marli deu. Saiu da vergonha com a maldade, que é, de fato, o único jeito dela sair da vergonha. Mas, para uma evolução, ela deveria continuar saindo. Então, se o nosso sistema penitenciário, que não deveria ser sistema penitenciário e deveria ser um sistema de reajustamento, sei lá, de alguma coisa que pudesse dar uma chance para essas pessoas saírem da frequência da culpa. Porque a grande maioria das pessoas que estão lá, elas estão na culpa. Então, se a gente se atentasse a esse conhecimento, né? E eu acredito que no futuro teremos muito isso, né? Já começou um trabalho em penitenciárias. Tem uma professora da Hellinger que, inclusive, ela faz um trabalho com detentos que é maravilhoso. A Marilise. É muito bom o trabalho dela. Que daí é uma chance da pessoa sair da culpa. Senão, ela não sai. Esse é o nível mais pesado da culpa, tá? Mas também tem aquela pessoa que carrega uma culpa por conta de abortos. Também já foram a maioria que eu atendi, né? Que estavam em 30 Hz, elas estavam em sofrimento, um profundo processo de destruição, né? De dizer que falhou, que errou, que não dá nada certo. Então, essas pessoas, elas carregam a culpa por conta de algo, às vezes um aborto espontâneo e às vezes o aborto provocado. Tá? Nem sempre o aborto espontâneo, ele traz para esse nível da culpa. Só quando o aborto espontâneo, na verdade, era o que a mãe queria, que também acontece. Né? A mãe não quer ter aquela criança, ela não teve coragem de fazer o aborto, mas perdeu. O pai não quer, de fato, ter aquela criança e perdeu. Então, a gente encontra muitas pessoas presas na culpa por conta do aborto. Tá? Ou por conta de mal que fez para alguém e tudo mais. Mas a grande maioria das pessoas más mesmo, que estão nessa frequência, a gente nunca vai atendê-las. Tá? Infelizmente. Muito, muito difícil. Que aí vai ser o chefão do morro, a pessoa lá que, né, que comanda tudo e mais um pouco. A gente nunca vai atender essas pessoas, né? Ok? Pergunta sobre 30 Hz? Eu não Mas vejo esse você, também, tá? Então levantem a mão e daí fala. Simone, mas esse de 30 Hz, a pessoa também é malvada, ou não? Não, É, porque eu tenho uma conhecida, uma amiga nossa, que ela
vendia droga, né? E ela sempre sofreu de depressão e tal. Ela não é uma má pessoa, mas eu vejo que ela se sente muito culpada ainda nesse processo de culpa, sabe? Assim, ó, Daí, assim, ó, a maldade, ela é predominante dessas frequências. Mas a maldade, ela pode ser contra o outro ou contra ela mesma, então porque é bem, tá? Não, às nossa, bem vezes a pessoa complicado. não é má com as outras pessoas, mas ela é muito má para ela. Sim, Ela é muito má, uhum, ela se trata muito mal. sim. Sim, o filho dela vive sofrendo acidente de moto. Aí, e agora também foi preso pela mesma coisa. Mas são pessoas, tipo assim, não some uma palha de dentro de casa, sabe? Ela trabalha lá com a minha mãe. Então, tipo, eu vivo dizendo, mãe, não fica com pena. Não fica com pena, senão ela fica pior, né? Mas então, tá, era isso que eu queria saber. Ok. Mais alguma pergunta, gente? Lu? Grazi. Aham. Grazi, a questão do suicídio, né? Ali ele se apresenta muito nessa frequência, mas aí também daí entra uma questão de emaranhamento também, né? Muitas vezes. Sim, emaranhamento ou trauma, né? Então, todas essas frequências aí, elas desencadeiam. Todas as frequências que a gente vai ver hoje, né? Até Aham. 75 Hz, desencadeiam, são desencadeadas, né? Por conta de emaranhamentos e por conta de traumas, de coisas que a pessoa vivenciou. Então, como o aspecto da vergonha lá, às vezes um abuso manteve ela ali, aprisionada naquela vergonha, né? Depois ela vai se vingar. De algum jeito ela se vinga. Então, mas sim, tem emaranhamentos também. Ok. Tá? Mais alguma, gente? Não? Então tá. Então vamos para 50 Hz. 50 Hz é o nível da apatia, aonde a pessoa está completamente, sabe, ela se sente completamente desamparada, ela se sente carente em todos os sentidos, ela se coloca numa posição de pedinte na vida, sabe? Eu não tenho nada, eu não tenho recurso, eu não tenho energia, eu não tenho tempo. Quer ver? É muito engraçado quando a gente se depara com essas situações, com esse conhecimento. Ah, eu mandei mensagem ali para as pessoas que moram aqui em São Paulo, né? Anunciando do evento e tal. E daí teve uma pessoa que ela disse assim: Nossa, eu queria tanto participar, mas é muito caro para mim. E eu estou precisando tanto. Nossa, eu tenho isso, tenho aquele problema, tenho isso, tenho aquilo. Minha mãe fez isso comigo, meu pai fez aquilo comigo, meu marido me abandonou, sabe? Contou a vida inteira para ela. Ah, coitadinha. Eu disse: aconteceu tudo isso com você. E me diz uma coisa, para você participar desse evento, quanto que seria um valor que você poderia pagar? Quanto você poderia pagar nesse evento? Ah, mas eu ganho muito pouco, eu ganho só R$ 500 por mês e não tenho dinheiro. Eu acho que eu não posso fazer. Entende? A pessoa não conseguiu nem falar. Eu posso pagar R$ 1. Eu posso pagar 50 centavos. Entende o nível que a pessoa se coloca?
de falta de recurso, de falta de energia. Uma pessoa dessa não vai, não tem jeito. Quem está na apatia é muito, mas muito difícil você conseguir encontrar um caminho aonde faça a pessoa dizer assim, não, eu vou dar esse passo. E ela, a maioria das vezes, tá? É tipo assim, essa pessoa, se ela tivesse dito assim, eu tenho R$ 1 só, mas eu quero muito fazer. Tu acha que eu não teria liberado para ela por R$ 1? Mas é óbvio que eu teria. É óbvio. Só que a pessoa não consegue nem falar nada, sabe? Nada. E aí ela já descarta, ela já diz, não, 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 vamos deixar para outra vez. Entende? Então, assim, é muito difícil a gente conseguir ter acesso a essas pessoas, porque elas estão completamente fechadas, né? A apatia é uma pessoa que está realmente na depressão. Então, ela tem algumas crenças instaladas nela, né? Eu não consigo, quem se importa comigo? Ninguém se importa comigo, eu não tenho utilidade nenhuma, qual utilidade isso vai ter para mim? É muito chato, por que que eu vou me importar com isso? Eu não consigo vencer mesmo, eu não consigo dar conta disso mesmo. Então, é um total nível de abandono, de desesperança, e pouquíssimos vão ter coragem de ir à frente. Então, a apatia, ela convoca, né, a ajuda, ela pede por ajuda, mas nem sempre ela aceita, porque ela tem o sentimento que nenhuma ajuda é possível para tirar ela daquela situação. Nada vai funcionar para ela. E grande parte da população mundial está nesse nível da apatia. Grande parte. Essa é uma massa crítica, onde a gente não consegue ter muito acesso, porque para ela sair da apatia é só encarando os seus medos, as suas sombras, e a pessoa que está nessa frequência muitas vezes não tem sequer a vontade de sair dessa posição e de dizer, não, eu vou fazer algo diferente dessa vez. Então, às vezes, a gente tem que colocar uma pressão. Eu lembro que a Ana, quando começou a fazer a CAF, ela estava em 50 Hz, né? E ela disse que ela ficou mais de um ano se enrolando para comprar o Constelando a Vida, para começar a despertar, sabe? Ela disse que ela assistia, e daí ela só comprou porque ela teve um dia que eu falei assim, é a última vez que eu vou abrir as vagas do Constelando a Vida. Daí ela disse assim, não, já que é a última vez, não vou ter outra chance, então eu vou comprar, vou fazer. Aí ela começou a fazer. Então, às vezes, a gente tem que colocar a pessoa diante de uma linha final ali. Não vai mais ter outra chance para você. Ou você quer, ou você não quer. Então, a nossa escassez funciona para esse tipo de pessoa, viu? Então, não sejam muito... pode ser quando você quiser. Eu estou sempre aqui disponível. Você nunca vai conseguir tirar a pessoa dessa situação. Porque ela sempre vai deixar para depois.
Mas a partir do momento que você disser, é a última vez que eu vou ceder esse horário. Ou você vem, ou não vai ter mais. Aí, quem sabe, a pessoa deu o salto, né? Então, para pegar essas pessoas é só desse jeito, só na escassez. Não tem mais outra oportunidade para você, é só essa. Ou você vem ou não vem. Lu, Grazi, eu identifico muito isso nas crianças ali, na fase que eu atendo, né? Dos 12 até os 14 anos. O que se faz, triste, né? É triste. o que fazer, porque tem muito, assim, vem muito isso, sabe? Quando você falou ali, sim, também já veio várias imagens de Ô, pessoas que Lu, têm esse movimento. dos 12 aos 14, eu acho que já funciona a CAF. Dá para tentar? Dá para tentar. 12 Olha, anos? Já. Constelei meu sobrinho com 10, ele pedindo para eu constelar. E, nossa, funcionou super. Ó, eu acho que coloca, dá-lhe CAF na criança. dá-lhe CAF na criançada. E eles vão se interessar, né? Porque vai falar de Hertz, então até imagino É, já eles ali, isso, todo empolgado para subir nas folhinhas. isso. Isso é uma boa, Lu. Depois me conte como foi. Tá, vamos experienciar com alguns. Isso. Sim. Né, sobre Peraí, desculpa, né? Tem esse... mais alguma pergunta? Não, Grazi, é Não, isso aí. era isso só, tá? Desculpa. Obrigada. É porque a Lu me indicou o negócio das altas habilidades ali. Lu, o meu irmão falava assim pra minha mãe, ó, não faz sentido eu escrever, pra que que eu vou fazer isso aí? Ele fazia isso, aqui funciona desse jeito, mas é porque eu acho que é mais avançadinho para a idade, né? E acaba aí nesses aí novinho, acho que não dá para fazer não, mas isso ali que tá escrito ali, eu não consigo, que chato, o tempo todo. E eu estava dizendo para a Lu, né? Tipo, o pessoal que tem altas habilidades e superdotação, e agora as crianças, elas vêm todas assim, né? Eu digo, o que a gente pôde observar, assim, que estava trocando de ideia, é que depende do nível da dor. Se a criança nasceu numa família que não tem tanta dor, ela vai. E aí, uma criança que nasce numa família que já tem uma dor, daí fica, né? Déficit de atenção e não sei o quê, e blá, 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 isso e aquilo. Muito bem. É, eu vou colocar depois, é porque eu estava preparando a aula e daí faltou luz e eu não consegui finalizar todo o texto que eu queria deixar da apatia, né? Porque tem mais algumas observações aí importantes para eu passar para vocês, deixar no texto mesmo, né? Então, depois eu complemento ali, tá? Da apatia. Que tem esse livro aqui do Hawkins, o Deixar Ir, que ele traz bastante informações. Tem um capítulo inteiro só da apatia e da depressão, tá? Aqui, ok? Então, eu vou dar mais uma lida depois e vou ver o que é importante eu acrescentar aqui. E aí vai estar ali para vocês. Muito bem. E vamos para, então, mais alguma pergunta dessa frequência da apatia? Não? Então tá. E vamos então para os 75 Hz,
que é o nível da tristeza. Da tristeza ocasionada por mágoas, por arrependimentos, por uma visão de vida trágica, aonde muitas vezes a pessoa que está nessa frequência, ela desdenha Deus, né, o lado espiritual. Então, nessa frequência, às vezes a gente se depara com pessoas numa situação muito difícil, de só ver as coisas negativas, só ver o trágico. Então, cada vez vai ser mais difícil. Então, essa tristeza é também ocasionado por perdas, né, que vão trazendo desânimo. Algumas vezes, essa pessoa ela tem uma lamentação crônica, né? Ela vive nessa dificuldade aí, né? De lamentar, de se arrepender, de estar deprimida. Ela, ou às vezes é por conta de um luto, de não aceitar, né? O luto e não conseguir transpor essa fase do luto e alimentar muitos remorsos do passado, né? A pessoa está sempre trazendo o passado de volta, né? Então, algumas coisas que colocam a pessoa nessa situação são grandes perdas no início da vida, como, por exemplo, perda de mãe, perda de pai, né? Perda de um irmão. Também, às vezes, perdas materiais, né, muito grandes ali, coloca a pessoa nessa profunda tristeza, né, como a gente vê casos de empresários que perderam tudo. Se ele está com a frequência na tristeza, ele vai se afundar, né, porque não consegue transpor essa dinâmica e acaba que afundando na tristeza. E essa frequência, ela é muito fácil de ser identificada nas pessoas, sabe? Porque você vai ver a pessoa só falando e vendo tragédia. É muito fácil de ver. Tem até uma manicure aqui que eu faço a unha, que caramba, é só tragédia que ela fala. Cada vez é uma tragédia diferente. E você vê isso nela, né? Ela alimenta isso. Aí daí a outra disse assim, mas por que você fica só vendo tragédia? Ai, porque eu preciso me manter bem informada. Entende? Ok? Então, ela alimenta isso, né? Então, é muito fácil da gente identificar a pessoa que está nessa frequência. Tristeza profunda, é só tragédia, é só perdas, e eu perdi isso, e eu perdi aquilo, e isso não dá certo, isso está sempre dando errado, entendeu? É só lamentação. Mas, apesar dessa tristeza ser o cemitério da alma aí, né? Que a gente se coloca numa profunda morte mesmo da vida, ela ainda tem mais energia que a apatia. Então, quando uma pessoa, né, o Hawkins fala aqui, ó, quando um cliente, um paciente traumatizado e apático, ele começa a chorar, a gente sabe que ele está melhorando. Porque quando ele começa a chorar, ele vai começar a comer de novo. Porque a pessoa que está na apatia, ela come muito pouco. Ela quase não se nutre. Entende? Por quê? Porque ela não quer ter energia. Se ela tiver energia, ela não vai saber o que fazer com aquilo.
Então, quando ela começa a chorar, quando ela começa a trazer a tristeza para fora, né? Quando ela começa a acessar as dificuldades aí dela, né? As mágoas, os arrependimentos e tudo mais que está trazendo essa tristeza. Então, ela vai começar a chorar, ela vai despender energia e ela vai começar a sentir fome e ela vai ter que se nutrir. Ok? Até tem um exemplo no livro do Hawkins que ele fala assim, que na apatia é aquela mãe, muitas vezes, né? Tipo assim, ele conta um cenário ali, aquela mãe que perdeu o filho e que tá lá na cadeira do balanço, olhando para nada, não expressando nenhuma reação. Ela não chora, ela não grita, ela não reclama, ela não faz nada. Tá lá, vegetando. Quando ela começa a chorar, aí sim pode-se ter uma esperança de que ela vá continuar vivendo. Então, gente, essa frequência da tristeza, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu complementar. Essa frequência, ela é uma situação, uma experiência muito comum para todos nós. Em algum momento nós já passamos por ela, né? Na tristeza a gente sente que as coisas são muito difíceis, que nunca vamos conseguir sair daquela situação, daquele sentimento, que não nos amamos, que não somos amados, né? Pensamos como se todos esses anos que eu desperdicei, né? E daí vem as mágoas, vem os ressentimentos. Então, às vezes, assim, ela entra numa tristeza profunda por conta de uma separação, e daí ela fica lá. Ah, quantos anos eu desperdicei nesse relacionamento que não me levou a nada, né? Então, é um sentimento de pesar, de perda, de solidão. Nós vamos ver muitas pessoas aí divorciadas, né, que enfrentaram esse caminho aí da separação e que não superaram, que não resolveram nesse movimento. O arrependimento, né, o sentimento do abandono, da dor, do desamparo, da desesperança. Todas essas frequências que eu falei agora, né, tipo, de 75, 50, 30 e 20, todas alimentam a desesperança. Todas, sabe? É muito no pessimismo. Então, é onde a pessoa não vê esperança de nada, né? E essa também é uma frequência assim. Tem mais alguma? Eu tava nessa. Mas pelo que tu falou ali, antes de eu fazer os processos de constelação, acho que eu tava nas 50. Porque eu também falava, ai, que saco, chato, não consigo nunca. Inclusive, no domingo, falei a mesma coisa. Parece ter um buraco no coração. É muito bizarro. É um buraco, assim, que não adianta. Tu nem tem mais lágrima para chorar. É. É, Uma vez eu chorei 12 horas seguidas. Tu acredita? Meu Deus. bom, os pontos essenciais que a gente deve observar é que em todas essas frequências tem emaranhamentos e traumas.
em todas essas frequências aí. Muito mais emaranhamento do que trauma. O trauma de experiências assim difíceis vividas com a mãe, com o pai, né, na família, ele começa a aparecer mais acima de 100 Hz. Tá? O trauma começa a aparecer mais acima de 100. Então, os emaranhamentos abaixo de 75. Tá? Aí é muito emaranhamento que tem. Então, inclusive, né, nesse aspecto da tristeza, do trágico, a gente se depara com os emaranhamentos. Então, dá para a gente ver que a constelação, é por isso que ela traz uma melhora, às vezes tão significativa assim, né? Porque realmente tira a pessoa de frequências muito baixas. Né? Porque liberar uma pessoa de um emaranhamento é liberar ela dessas frequências aí, de 20, 30, 50, 75 Hz. E aí, quando a gente tem essa oportunidade, né, de atuar nessas frequências, normalmente é com a constelação familiar. Por quê? Porque é através de outra pessoa, né? A CAF, ela vai trabalhar as imagens pessoais. Então, e os emaranhamentos, a gente trabalha com constelação, né, normalmente. E às vezes a gente tem a chance de tratar uma pessoa que está lá na apatia através da mãe dessa pessoa, através do irmão, né? Então, gente, olha só que interessante. Quando a gente sabe, isso que eu quero que vocês peguem o feeling, assim, né? Quando a gente sabe qual frequência, ou melhor, quando a gente sabe as características dessa frequência, a gente mais ou menos, na conversa que a gente tem com a pessoa, a gente mais ou menos consegue já identificar. E aí a gente pode conduzir de uma forma mais correta, né? Porque a gente sabe que essas pessoas de 75, 50 Hz, elas não vão sair dessa situação e vão estar radiantes no dia seguinte. Não é assim o processo. O que elas vão enfrentar é uma jornada dura. Então, com essas pessoas, eu preciso saber que eu vou ter que dar uma assistência maior. Ter que não, né? O mais, digamos assim, o mais correto seria dar uma assistência maior. Então, fazer o TVS vai ajudar, né? Fazer uma constelação familiar vai ajudar, para também trabalhar o sistema, né? Dar ali uma continuidade na CAF, já deixar claro para a pessoa, olha, o processo é longo, né? Olha onde é que você está aqui embaixo, você vai ter uma caminhada aí para sua vida começar a ficar melhor, mas vai ficar melhor. E aí você vai junto com ela, vai fazendo TVS para aliviar a carga, vai fazendo a CAF, vai incentivando ela a fazer o exercício sempre. Né? Elô? Oi, Grazi. Agora você abriu para eu perceber uma coisa. Então, o CAF, ele te ajuda mais no seu processo individual e no seu desenvolvimento. Então, que era o meu caso, eu já tinha feito vários processos, eu não sentia emaranhamento, eu sentia que eu estava travada em algum lugar. A constelação são os emaranhamentos, porque às vezes não, você está representando algo, ou você está envolvido com algo, e isso eu percebo também. Tem que ser integrativa, tem que ter outras atividades que eu faça,
porque eu estou trabalhando com ressonância, às vezes a pessoa nem está pronta para isso. Senão eu meio que detono também o processo. Então, é sempre ter essa percepção, ver aonde ela está, e daí encaixando aquilo que você vê que ela dá conta naquele momento e preparando ela para processos maiores. Exatamente isso, Elô. Aqui a Tá. gente tem uma chance com a CAF de conhecer qual é o processo que essa pessoa está vivenciando. Percebi isso, ficou bem claro. E aí isso nos dá uma percepção de como que eu devo agir com essa pessoa, né? Então, quando eu pego uma pessoa na apatia, eu tenho que pegar ela no pulo, Ah, né? Não é assim, deixamos para... Não, a pessoa nunca vai fazer. é perceber qual que é o... Eu entendo o que você está falando, é perceber onde está o gancho dela e jogar isca. Se ela vai pegar, daí é uma questão dela também. Né? É, Acho que daí eu entro na ordem da ajuda e respeito o momento sim, dela. sim. Uma Mas coisa, pode uma falar. coisa ficou muito perceptível para mim, né? Por exemplo, você deu os exercícios para fazer. Eu não quero fazer exercício agora, porque para mim foi tão bom sair de lá que eu tô com medo de escorregar de novo. Sabe quando você fala assim, meu, eu preciso ter consistência nisso para daí dar conta, porque é muito tempo esperando para ter essa chave. E do dia seguinte que eu acordei num susto, tipo, o que que aconteceu comigo? De tão forte que foi. Eu acho que Muda. todo dia eu olho para o exercício e eu falo, meu, eu não vou fazer, eu não estou pronta para fazer exercício. Eu não quero escorregar para lá de novo. Então, é perceber isso também, o tempo que você precisa ter para o movimento se consolidar. Exato. Exatamente. O exercício, assim, você faz conforme você consegue, tá? Mas é importante fazer esse reforço de se conectar inteiramente naquela frequência nova e deixar vir as imagens dessa frequência nova, porque ali você vai acelerar o seu processo, né? Vai Porque, liberar catarses, vai acelerar o seu processo. Cada vez que você sobe na frequência que você entrou, você não precisa ficar na frequência que você estava antes. Pode só colocar, né, a frequência que você entrou. então, daí eu quero tirar uma outra dúvida com você. Quando você fez o processo comigo e você falou sobre, enfim, quando a Andrea falou, eu sinto muito, é a terceira vez que eu escuto a mesma pessoa falar para mim, sinto muito. Então, toda vez que ela fala, eu falo, só que eu queria mais. Nessa hora, quando você falou, eu libero você, eu percebi que eu já não estava ali, eu estava nessa outra de ficar desejando, ficar escravo daquela emoção. Eu acho que ali foi o ponto-chave para mim. Então, quando eu penso em fazer exercício, eu quero ir no 150, eu nem quero ir no 125, porque eu tenho essa sensação que eu vou fazer, Já pulou. vou Vai. escorregar de novo pro buraco. Experimenta, não tenha medo de experimentar. Vai, e se Ah, tu ficar no 150, ficou já. Tá ok, já ah. deu o salto. Porque para mim ficou muito claro isso depois que eu olhei. Falei, deixa eu estudar, já que aconteceu comigo, deixa eu estudar isso. A hora que eu olhei, eu falei, nossa, mas eu estava ali no desejo. E agora, por quê? Porque a hora que você falou, libera, Uhum. eu falei, meu, o que que eu vou ficar fazendo aqui? Libera. Foi ali que deu o grande clique Tá, para mim. Eu tenho tá. que sair dali. Então, como eu falei para vocês, né? O processo de vocês aqui, ele vai ser muito acelerado. Então, tipo assim, as aulas movimentam, o conhecimento que a gente está tendo movimenta. Você estar em sintonia com a nossa frequência do grupo, do curso, vai movimentar a sua. Então, é assim, as fichas vão cair muito rápido, as informações vão ser trabalhadas muito rapidamente e você vai alterando. Tá, então eu vou seguir meu fluxo, assim, porque Segue? como eu já venho desse mundo, Sim. já venho dessa experiência, às vezes eu sinto necessidade de... Porque hoje de manhã eu já falei, putz, já estou no campo. Eu já senti isso, eu já estou no campo. Tava bom o campo, não estava ruim, Sim, estava sim, ótimo. sim. Mas assim, eu falei, acho que eu vou seguir no meu fluxo um pouco, Segue.
para eu ver até onde Legal, obrigada, Grazi. Isso, pode seguir, não tem problema. E essa coisa que a Elo falou, né? Que a gente trabalha com a CAF as nossas memórias interiores. A gente trabalha a nossa personalidade, o nosso indivíduo, e vai liberando todas essas imagens equivocadas que a gente guarda, porque são equivocadas, porque elas são ilusórias. Então, conforme você vai liberando, você vai reconhecendo aquilo que já transpôs. E você, mais do que ninguém, sabe como está o teu processo, quais são as imagens que te prendem ainda, sabe? Então, esse é um processo seu. O constelador, gente, ele interfere o mínimo possível. Ele vai sendo, lembra da primeira aula que eu falei? O encorajador do processo, da pessoa se empoderar daquilo que realmente ela consegue fazer por ela mesma. Porque a CAF é a pessoa que faz tudo sozinha. O que você vai fazer? A condução de algumas frases ali e tal, mas a liberação tudo acontece dentro dela. É dela com ela mesma. Então, não são imagens sistêmicas. Embora pareçam emaranhamentos, esses emaranhamentos são de ressonâncias, de imagens ressonantes. Então, é como se na constelação ela liberasse o outro e na CAF ela libera ela mesma. Entende? Então, às vezes a gente vai ver que precisa ainda fazer a CAF, por mais que já tenha feito a constelação, porque não liberou completamente as imagens que a gente carrega internamente. E é isso que a gente vê nas dinâmicas com mãe, por exemplo. Né? Que daí na próxima aula a gente vai ver as dinâmicas com mãe, que parece muito nessa fase aí, né? Dos 100 com mãe e pai. De 100 a 175, que a gente vai ver na próxima aula, vocês vão ver que a maioria é mãe e pai. Então, os emaranhamentos, eles aparecem, mas para você liberar as imagens que você está aprisionando no seu inconsciente. Por isso que a maioria dos emaranhamentos que aparecem aqui estão conscientes, não estão inconscientes. A pessoa lembra, ela sabe que emaranhamento que é. Ela sabe o que ela está carregando ali, ela vê a imagem. Então, a CAF, gente, é um processo que ele complementa uma constelação familiar. Não exclui a constelação familiar, nunca. Porque aonde a constelação chega, a CAF não chega. Aonde a CAF chega, a constelação familiar não chega. Que é tratar exclusivamente das memórias do subconsciente. É como se a gente realmente fizesse uma limpeza e uma reprogramação no subconsciente. Elô, pode falar. Grazi, então, eu vi isso muito em constelação. Muitas vezes as pessoas vinham com imagens e a própria constelação, às vezes, mostrava mais. E eu vi, às vezes, a pessoa saía até mal, ela não conseguia sair dali. É muito fácil para mim trabalhar com vidas passadas. Eu vejo muitas minhas, inclusive. Então, às vezes, as pessoas me buscam para isso. Um dos motivos de eu vir para cá era tentar entender aonde eu conseguiria ajudar ela no outro processo. Por quê? Porque eu percebo, eu uso a homeopatia para ajudar elas com isso. E está funcionando. Ajudar a controlar esse processo químico que está bagunçando tudo.
Então, com a CAF eu consigo ajudar ela. Bom, eu vou trabalhar a imagem, né? Eu consigo levá-la lá, porque às vezes eu acho que é um momento atual, uma vivência atual, que libera para ela imagens na mesma frequência, que ressoam na mesma frequência lá atrás. Isso, E quanto mais a pessoa trabalha, mais acesso ela tem ao subconsciente. isso. É Assim, isso, é isso aí. tá? Tem pessoas mais sensitivas que quando fazem a CAF, elas dizem assim, é como se ela acessasse a linha do tempo, fosse lá naquela imagem do passado, ou de sei lá de quando, né? Uma outra existência, ela fosse lá naquela situação, desse um olhar para aquilo, um novo olhar para aquilo, uma nova informação para aquilo, e aí aquilo dissolveu, e aí ela volta com um novo modelo, com aquilo dissolvido. Tipo, dissolvido não em memória, mas em efeito, em emoção. É um ressignificado, ou como eu, tipo, meu, não faz mais sentido, eu tô no outro momento agora. Ó, desvinculou a emoção, acabou a lembrança Boa, daquilo. exato. Que é o que a gente guarda, na verdade, né? É emoção. O que guarda a emoção, lá você libera a emoção porque reconciliou essa imagem. Já deu um novo sentido para ela, então aquilo não afeta mais. E aí, liberou. E acessar imagens espirituais, né? Imagens de vidas passadas e tudo mais, acessa também na CAF. Não é tão frequente assim como as dinâmicas de casa ali, né? Mas acessa também. Normalmente são as imagens espirituais, elas são em frequências um pouco mais elevadas, sabe? Acima de 200 ali, por exemplo. Porque ali já, principalmente assim, ó, quando a gente trata terapeutas, né? Pessoas que estão nessa linha de conhecimento já e tal, ali elas começam a se deparar com as imagens espirituais que estão realmente limitando a expressão dela, limitando o movimento que ela está fazendo, né? Então, às vezes tem esse reflexo lá de vidas passadas. Muito bem. Gente, mais alguma dúvida? Perguntas? Eu nem olhei o chat aqui de vocês. Deixa eu parar de... O Grazi, eu tenho. Eu perdi um pouquinho na hora que você estava falando Tá. sobre a parte consciente e inconsciente da dinâmica da CAF, da imagem. Eu acho que foi que eu falei aqui não lembro mais o que era que eu tinha falado sobre isso. Tinha falado de consciente ou inconsciente? Ah, que É, que a Que a gente... pessoa sabe a imagem. A CAF, ela é como se ela fizesse uma reprogramação no subconsciente da pessoa, né? Então, até aquela aula inicial lá que eu dei, lembra no Zoom, aquela primeira aula vocês participaram? Da aula de lançamento da turma, eu falei muito sobre isso, né? Que o Bruce Lipton, que ele fala muito dessa reprogramação do subconsciente, né? Que a gente pode alterar qualquer coisa na nossa vida se a gente tiver outra programação. Então, a CAF, ela atua nessa programação. Porque, como eu falei agora, né? Você vai para uma memória, vai para um arquivo, você acessa um arquivo do seu subconsciente, olha para ele, trabalha na liberação dele e volta, dissocia a emoção que aprisionava você com ele e aquilo deu, ressignifica, libera.
Sim, não, foi um pouquinho antes. Que você falou assim, é, as imagens que a gente vai trabalhar, elas já estão no seu consciente, porque a gente já tem consciência daquilo que está aprisionando a gente. Foi isso que eu entendi. Então, por Não, exemplo, assim, quando eu entrei lá vou usar eu como exemplo. A primeira CAF que eu fiz, assim, eu acessei a imagem do meu pai. Meu pai, ele era, para as meninas que não sabem, ele era alcoólatra. Então, assim, muitas imagens eu tenho dele, né, alcoolizado. Então, assim, isso já está no meu consciente. Isso que eu entendi. É por exemplo, eu vou trabalhar, é o meu consciente que já manifesta, não é o meu inconsciente. Isso assim, que eu fiquei na dúvida. tá. Assim, ó. As imagens de emaranhamentos não são como da constelação familiar, que a pessoa nem sabe o que que é aquilo. Aquele emaranhamento que aparece ali, ela não faz nenhuma associação, ela diz eu não conheço, eu não sei o que que é, e fica por isso. Na CAF, não. Ela sabe o que que é. Porque em algum ponto na memória dela, mesmo que seja uma vaga lembrancinha, algo vem à tona ali, alguma informação vem para ela. E daí ela sabe, ela reconhece. Entende? É um pouco essa a diferença, assim. Não é que aquilo esteja completamente consciente. Às vezes ela só acessa a consciência daquilo no momento da CAF, né? Que ela não está consciente que ela está emaranhada com aquilo lá. Mas na hora que vem, ela diz: ah, é isso aí mesmo. É verdade, né? Porque são, assim, histórias que a gente ouve, né? Por exemplo, o pai e a mãe contar, não dá importância, acha que não deu importância, né? Mas ficou lá. Aí na hora da constelação vem, nossa. Exato. Que nem quando eu estava no curso de avançados, teve a constelação do movimento de amor interrompido com a minha mãe, eu não tinha noção nenhuma disso. E eu já fiz outras constelações, não tinha parecido. E quando surgiu o movimento, que foi no exercício primeiro, né? Eu falei, nossa, depois, né? Verdade, a minha mãe realmente contou que ela chegando do hospital com a minha irmã no colo, eu saí correndo para abraçar ela e travei, que eu vi ela com a minha irmã no colo, né? Mas eu não lembrava. Mesmo ela me contando depois, acho que, né, eu interrompi ali. Exato. Ah, Então, na hora que está fazendo o procedimento, vem a informação. é. Tudo bem. Temos mais dúvidas, gente? Como é que vocês estão? Foi muito pesada a aula? Não? Tentei deixar leve. Ai, ai. Grazi, eu tenho uma pergunta. Então, Quando eu Peraí, meio que peraí, Marli. A Lu tá na frente. Daqui um pouquinho eu te chamo. Vai, Lu. quando é acesso a imagens espirituais, certo? Sim. É, para a gente fazer como que a gente trabalha ali o momento de você fazer a dissociação ali? Porque o movimento da gente dar o novo olhar, eu acredito ser mais simples, mas para a gente identificar o que é ali, né? No caso, a pessoa vai identificar, mas Nem sempre é a pessoa que vai identificar, tá? Às vezes a gente conduz um pouquinho porque a gente já consegue ver um pouquinho mais e tem uma certa habilidade com esse campo. Mas, Lu, eu vou deixar para te explicar isso nas aulas onde a gente for constelar, porque com certeza vai vir aí vocês com imagem espiritual. Então, a gente vai ter uma oportunidade para ver, tá? Que é mais fácil eu explicar e mostrar do que passar agora, nesse porque momento. quando a gente se submete, ok, a gente faz né, o processo, né, todo ali, mas depois a gente não lembra como foi, o que foi.
Eu, pelo menos, não lembro, Grazi, Sim, né? sim. Então, Não, vocês vão ter chance para experimentar isso no campo e para ver atentamente, tá bom? Mali, obrigada. nada. Não, pode deixar. Kali, não? Tá bom, tá bom. Mais alguma pergunta, gente? Grazi, Hum, quando tu começou a falar da frequência de 20 Hz ali, né? Eu senti muito peso, assim. É normal isso ou é porque eu me conecto ainda com algo dessa frequência, por exemplo? Ou é algo que, se a gente lida pesado, com essa frequência, a gente vai sentir mesmo, assim? pesado mesmo, gente. Pesado. Não é fácil não falar dessas frequências aí, sentir, né? Toda vez que a gente fala, a gente coloca isso no campo, né? Então, não tá. Por isso que eu perguntei aí, tá pesado, gente? É muito pesado? O que é, né? Não é? Não, não é como falar de 500 Hz, né? Não é como falar É, de 400 lá, 500. É um pouco mais entendi. difícil. É. Realmente, agora já aliviou, mas ainda tô com uma pressão na cabeça, assim. Mas já tá ficando melhor, Tá. Eu vou fazer um exercício aqui para subir vocês. Podemos? por favor. Mais alguma pergunta antes, Vilma? Grazi, na verdade, é só uma colocação ali aproveitar que a Mariana falou sobre estar com isso, né? Quero contar o que aconteceu comigo de terça-feira. Como é fácil a gente pegar também o que é do outro ali só olhando, se conectando. Eu não sei por que inconscientemente, claro, me peguei assim olhando no olho da Simone, né? Me chamou a atenção, eu só foquei no olho dela ali. Quando terminou a aula, que eu fui tomar banho, eu olho no meu olho, ele tá igual ao da Simone, todo vermelho por dentro, todo vermelho por dentro. Eu olhei ali, eu vi a Simone. Se eu não sei trabalhar isso para tirar de mim, o que dá disso? Exatamente. Acessamos um campo e nos moldamos a ele, gente. Olha só, que excelente percepção que você teve, viu, Vilma? Nós nos moldamos aquelas informações, aquilo que a gente vai olhando, fixando o nosso olhar, a nossa atenção, te molda até fisicamente. Muito interessante. Elô? Aproveitando isso que a Vilma comentou, tem uma coisa que eu estou aprendendo aqui com vocês. Naquele exercício que você deu de percepção do corpo, a gente sempre faz isso, mas acho que nunca ficou tão gritante para mim. Eu percebi o que era meu e o que não era meu. Então, agora de manhã eu acordo para sair, para fazer as coisas, eu falo, pera, deixa eu ver meu corpo, o que é meu. Aí eu começo a encontrar com as pessoas, eu falo, isso não é meu, isso não é meu. Porque você falou de moldar o campo, uma das coisas que mais me preocupava nas constelações é eu ficar pegando carga que não era minha, porque adoece. Claro. Então, até uma dica para Vilma. Eu tô fazendo isso todo dia de manhã. Paro no metade do dia e falo, pera, como que eu tô agora? O que que é meu, o que não é meu? E vou devolvendo as coisas, porque é muito normal a gente ficar sugando. Foi muito bom aquele exercício, eu não tinha me tocado disso. Eu devolvi na hora, Lu. Muito bom. Ai, por que que tu ficou olhando pro meu olho, guria? Tu tava com vontade de olhar, eu queria pegar pra ti, Ei, doida. ei, Olha ali. ei, calma, calma. Vamos uma por vez. Agora, Lu.
aproveitando o gancho da Vilma, né, que ela comentou da questão de se conectar, né? Eu tenho a experiência contrária, que foi na semana que eu vivenciei a CAF com você, Grazi. Eu só tive imagens bonitas, imagens leves na semana anterior. E assim, assim, eu parecia assim que eu estava flutuando o tempo todo. E eu fiz autoaplicação de reiki a semana toda, assim, até me surpreendi comigo, porque eu sempre tentava fazer e não conseguia. E aí, naquela semana, eu fiz a semana inteirinha e só vinham imagens bonitas e uma leveza muito grande. Então, assim, não tem explicação, né, gente? Não tem. É algo que transcende a nossa percepção. É bem isso mesmo. E ontem fizemos mais um grupo de CAF, né? A Andrea estava lá também. A Andrea chegou nos seus 400 Hz. A Andrea tá ali, ó, vibrando muito. E a Andrea e a Ana chegaram em 500, gente. Foi muito legal. A Andrea dizia assim: eu quero sair gritando. Eu disse: fala com a Lu, que a Lu vai te entender. Você não vai estar louca sozinha, não. Ai, eu dou risada com essas minhas alunas. Meu Deus. Então, é realmente um processo, assim, que ampliei muito a nossa capacidade, né, de transcender tudo, tudo. Tudo bem, temos mais perguntas? Senão já vamos fazer o nosso exercício para elevar. Não dá para ficar aí, né, com informação dessas frequências, não, né? Não queremos. Podemos, então, fazer o exercício? Ok, então vamos lá. Então, os pés bem firmes no chão, as mãos sobre as coxas. E nesse momento, solta o ar. Inspira profundamente e solta o ar. Mais uma vez, inspira profundamente e solta. E agora vá sentindo ser rodeada por um vórtice, uma energia, uma força que vai girando, vai contornando todo o seu corpo. É como se formasse rapidamente um cone com várias e várias cores de energia que vão absorvendo qualquer pensamento, qualquer palavra, qualquer gesto, qualquer emoção que não esteja condizente com o que você é e aquilo que você carrega. Esse vórtice vai assumindo uma cor violeta e vai transmutando e carregando consigo todas essas informações. Sinta atuando na sua mente agora e desconectando pensamentos e informações que não estão condizentes com o que você é.
com o que você carrega em si. E esse vórtice vai sendo levado para um plano astral, onde lá possam ser aproveitadas essas energias, essas informações, e também transmutadas em 1, em 2, em 3, transmutando 4, 5, 6 e 7, transmutando. Respire fundo, vá soltando o ar. E nesse momento vá se conectando com o seu centro, aquele lugar quieto, profundo e que traz a sua essência como principal informação. E no seu centro, você se reconhece. Você se reconhece com a essência divina. Quando você olha para o seu centro, o seu ego se dissolve. É como se ele nem existisse mais. Quando você olha para o seu centro, você deixa vir e se manifestar a sua real e verdadeira essência. E vá vendo essa essência nesse instante como uma pequena chama. E conforme você vai olhando e admirando essa pequena chama e se entregando para ela vai ganhando intensidade, força e vai crescendo em você. Olhando para a chama, reconhecendo a sua essência, reconhecendo o poder da sua essência, ela vai crescendo, expandindo, até virar uma grande chama que envolve todo o seu ser. Você respira e deixa ela preencher todos os seus níveis, todos os seus níveis de consciência. Inspira e ela cresce. Respira, reconhece a sua força e a sua grandeza e ela expande.
E agora, com toda essa expansão, você abre os olhos. E deixa essa força, essa chama preencher todo o seu ambiente. Para que tudo neste local esteja em harmonia com a sua real e verdadeira essência. Olhe para as paredes, para o teto. E para o chão. Tudo está em sintonia com a sua essência. Muito bem. Tá movimentando seu corpo. Como se sentem? Então tá, gente. Muito bem, mas para mais umas 2 horas de curso. Então, ó, preparem-se quem vem para domingo. Que será, pensa nisso tudo presencial. Quer dizer, nisso tudo não. Mas que teremos aí movimentos intensos. Intensos. Uma grande oportunidade aí de realmente dar alguns saltos. E pelo que eu senti desse evento, a maioria das pessoas estão em frequências muito elevadas. Estão no processo. Então, as dinâmicas, elas alcançarão esse nível. Então, venham preparadas. Que eu vou estar aqui esperando vocês todos. Aqui, ó. Simone, Lu, André, Mali. A Vilma vem em setembro, né, Vilma? Tá bom. Tá, A gente. Elô também, né, Elô? Falou ontem. Ontem não, terça. A Elô vem em setembro Setembro. também, né? Tô chegando de viagem no domingo, enquanto vai ter o evento. Legal. Não dá para vir. Não. Tá bom, mas setembro a gente se vê, com certeza. Então tá, gente. Então é isso por hoje, nossa aula. Fiquem com Deus, uma ótima noite. Que seja uma noite bem harmoniosa. E aí, até domingo, para quem estiver junto comigo. Senão, terça-feira a gente está aí de novo. Tá bom? Beijo, 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 beijo. Fiquem com Deus.